Design, arquitetura, engenharia, você sabe o que essas diferentes áreas têm em comum? Então, seu celular, seu carro, sua casa e até mesmo a cadeira na qual você pode se sentar são frutos de um processo industrial. Todos eles são fabricados ou construídos a partir de uma representação técnica que conhecemos como projeto. E é sobre a arte de projetar que falaremos no Se Liga na UFG de hoje. Para conversar com a gente, nós recebemos aqui no estúdio Carlos Roelzel, professor dos cursos de Design da Faculdade de Artes Visuais da UFG. É isso mesmo, né, professor? Isso, Marcelo. Seja bem-vindo ao Se Liga. Obrigado. Professor, em linhas gerais, diz pra gente o que é um projeto. Bem objetivamente, um projeto ele vai formar alguma coisa da forma, né? Algum objeto ou um sistema que tem funções para atender necessidades. É como fazer uma garrafa que tem a função de guardar o líquido para nos servir quando nós temos sede, né? De uma maneira geral seria isso. Certo. E quais são as etapas, professor, que envolvem aí essa elaboração, essa construção de um projeto? Bom, é sempre bom dizer que vai depender da complexidade, né? E nós vamos nos referir a alguma complexidade média ou baixa. Nós temos que desenvolver inicialmente uma pesquisa. Todo design começa com uma pesquisa. Ele tem que saber da onde vem o problema, quais são as variáveis e como é que é feito, quais são os materiais, o que já existe pronto, né? Porque nós estamos ligados à produção e à indústria. Sim. Segundo momento, ele vai a partir disso elaborar uma análise. No terceiro momento, vai desenvolver um conceito e esse conceito vai se materializar então depois num produto que vai entrar para uma linha de produção. O ponto de partida é um problema. Sempre. Sempre. E, professor, o projeto ele requer obrigatoriamente uma linguagem gráfica? Sim. Também vendo as complexidades, cada tipo de projeto vai buscar recursos de linguagem gráfica. Naturalmente, nós sempre desenhamos quando fazemos projetos, né? Porque nós estamos, antes do projeto ser construído tridimensionalmente, a gente está representando ele para ajudar as nossas ideias a fluírem e chegar a um resultado. A partir daí você pode ter uma série de outras situações, como por exemplo, computação gráfica, 3D e modelagem tridimensional. Perfeito. Professor, já eu tenho mais perguntas para fazer para o senhor, só um minutinho. E olha só, Cariocar brasiliense é o nome científico do pequi. E esse fruto típico na nossa região também deu nome à equipe de veículos Baja, destinados à competição. Eles são projetados pelos alunos da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e da Computação aqui da UFG. Vamos ver? O projeto Cariocar Baja é um projeto de extensão onde visa os alunos aplicarem o que aprenderam na prática, na construção e na concepção de um veículo off-road para participar de uma competição que acontece anualmente. Dentro do Baja tem várias modalidades de competição. Tem, por exemplo, modalidade de Fórmula 1, tem modalidade de aerodesign, que são aviões, e tem as competições regionais. Dentro da competição, o veículo é forçado, dentro das provas, a requisito de tração, a teste de freio, e no final da competição, existe uma parte que é o enduro, onde o veículo passa geralmente 3 horas dando volta para testar as competências para a qual ele foi projetado. A equipe ela tem um cunho não só de competição, mas muito além disso. Trabalhar a engenharia de uma forma onde você possa aplicar os conhecimentos que você adquire na sala de aula em um projeto de verdade, onde você vai enfrentar os problemas que a engenharia traz no mundo lá fora. Para construir o protótipo, primeiro a gente faz a parte de projeto e cada equipe, que são 5 de projeto, freio, suspensão eletrônica, chassi e powertrain, fazem cada um de suas partes e depois a gente une o projeto para decidir a viabilidade. Depois de vista a viabilidade, a gente consegue calcular o preço de cada material e começar a construir nos laboratórios que a faculdade fornece para a gente. A gente está terminando o projeto do Cascavel P2, que é o nosso segundo protótipo. Ele já está em fase final, pronto para ver a viabilidade do projeto e será o substituto do nosso Baja, que é o Urutu P1. A gente tenta sempre superar os obstáculos com a maior facilidade, então a gente está tentando trazer algumas coisas que as outras equipes não utilizam. Por se tratar de um projeto de extensão, cabe à nossa equipe também
fazer algo para a sociedade. Projetar na engenharia é muito importante porque traz a inovação, porque não adianta a gente só fazer sempre as mesmas coisas, com as mesmas contas, se a engenharia não trouxer a inovação para a sociedade. Qualquer aluno que cursa um curso de graduação aqui no UFG pode se candidatar todo semestre através do nosso processo seletivo. Se você tem vontade, se você tem desejo na área de automobilística, na área de off-road, rally, venha com a gente. Muito bem. Bom, professor, pensando aí nessa matéria que nós assistimos, em que um projeto de design poderia contribuir com a melhoria de um protótipo, né, off-road? Bom, né, já vi essa experiência no Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Santa Maria, onde é que eu trabalhava antes de vir para cá, o curso de design junto com a engenharia, fazendo projetos maravilhosos, né? E uma das coisas que mais foi implementada foi a ergonomia, quer dizer, a forma de você colocar o piloto numa situação de melhor controle, conforto e segurança. E aí foi uma boa contribuição, quer dizer, a aplicação de ergonomia. E a outra questão foi análise de requisitos, né? Quais eram as peças que tinham e como a gente podia atender melhor, por exemplo, aos requisitos de segurança, com algumas proteções, com uma análise um pouquinho mais macro do carro, né? Uhum. O design pode contribuir também com a melhoria do desempenho, da performance do veículo? Sim, se você observar, por exemplo, fizer uma boa análise de requisitos, você vai fazer isso. Não especificamente nesse caso, mas tem um caso no Brasil que são os carros que são movidos a energia elétrica, né? Uhum. E que vão utilizar bem a ideia do vento. Aí sim nós conseguimos naquela época desenvolver toda a carenagem do carro por aerodinâmica. Certo. Aí foi muito propício. Perfeito. Bom, professor, vamos fazer mais uma pequena pausa aqui na nossa conversa. O Se Liga vai para um breve intervalo e volta já. Já pensou em fazer intercâmbio acadêmico no exterior? Com o apoio da Diretoria de Relações Internacionais da UFG, estudantes, professores e técnicos administrativos da universidade podem ingressar em programas de mobilidade internacional. A Diretoria de Relações Internacionais está localizada no prédio da Reitoria, no campus Samambaia. Informações pelo telefone 3521-1165 ou pelo site da DRI. Estamos de volta hoje falando sobre a arte de projetar. Bom, professor, no primeiro bloco eu perguntei para o senhor sobre a linguagem gráfica de um projeto, o senhor falou sobre desenho. Existe diferença entre desenho e projeto? Eles são complementares, né? Em algum caso, por exemplo, na língua espanhola, como desenho, ele vai equivaler ao design. Uhum. Mas aqui para nós, o desenho ele é uma forma de expressão daquilo que a gente usa no projeto, como desenho técnico e outros. Dentro de projeto já é uma outra circunstância, é um processo de desenvolvimento de produto, é outra coisa. Um é processo e outro é uma expressão. Certo. E quais são as especificidades de um projeto das áreas de engenharia ou design, por exemplo? Eles usam alguma convenção? Eles se diferem de outros projetos em quê? Atualmente a gente tenta pensar muito mais quais são as complementaridades que existem, né? Existem muitas equipes multidisciplinares com engenheiros de produção, engenheiros mecânicos, designers de produtos que trabalham juntos e que acabam se contribuindo entre si. Particularmente, se eu pudesse fazer uma pequena distinção, na engenharia nós vamos estar projetando a máquina, a função, né? Uhum. O motor do carro, aquela suspensão, aquele pneu. No design a gente vai estar montando, a gente vai estar fazendo o desenho da interface, a direção que ele pega, aquele console, aquele painel. É aquilo que o humano entra em contato para dominar a máquina. Então, os dois têm que trabalhar juntos. Certo. A gente tem falado muito aqui de produto, de forma, mas todo projeto ele tem esse objetivo de fabricar um produto? Depende. Atualmente, se você considerar um sistema um produto, por exemplo, quando a gente trabalha com a ideia de sustentabilidade, às vezes a gente não está mais fabricando produto, a gente está projetando o ciclo de vida do produto. Uhum. A gente pega um produto existente e vai modificá-lo para que ele tenha um ciclo de vida que não polua, que ele possa ser regenerado e etc. e tal. Aí eu estou montando um sistema, já não é um produto mais materializado.
Certo, pensando aí nesse ciclo de vida do produto, a ideia seria que ele pudesse ser reaproveitado no final desse ciclo para construir um novo produto, por exemplo? Por exemplo, reaproveitamento, ou às vezes a gente faz uma coisa chamada redesenho de função. Uma brincadeira de criança que a gente tem, que é daquele chapeuzinho, você pode ter um cone, mas o cone pode virar uma corneta. A criança faz muito redesenho de função. Sim. Né? E a gente pode utilizar isso com muito baixo custo, reaproveitar material e forma. Perfeito. E sobre desenho industrial, essa denominação ela não é muito difundida, professor? Atualmente não. Desenho industrial é uma denominação a partir, obviamente, da Revolução Industrial, quando se começou a desenvolver desenhos específicos para fábricas, né? Ela seguiu conosco por um bom tempo, chegando inclusive no Brasil, na década de 62, primeira escola de desenho industrial do Brasil, etc. No ano de 2008, o Conselho Internacional de Design aboliu o desenho industrial e começou a chamar design. Aqui no Brasil, em 2004, o Conselho Nacional de Educação, o Ministério da Educação, diz que os cursos do Brasil que eram desenho industrial passam a se chamar design, somente design. Não tem mais design de alguma coisa. As escolas técnicas, sim, aí tu tem design de sapato, design de móveis, etc. Na graduação, não. O senhor falou, a gente conversando aqui, o senhor falou que, por exemplo, um projeto de um carro, ele é mais complexo, ele envolve ali peças em 3 dimensões. Como a gente tem a tecnologia e as ferramentas digitais atuando aí nessa criação, né, de produtos e na realização de projetos? Então, assim, cabe lembrar depois da questão do carro, que nem o carro para um avião, o avião mais complexo, porque número de peças conectadas também aumenta a complexidade. Isso é um parâmetro que a gente usa para complexidade. O que facilita muito hoje em termos de tecnologia? Impressora 3D, por exemplo, né? Hoje você não precisa ter uma fábrica para necessariamente produzir tudo aquilo que você precisa de modelos. Então, a gente consegue modelar em casa um sapato. No futuro, você não vai mais comprar sapato em loja. Você vai comprar um desenho de sapato e imprimir na sua impressora em casa. Sim. Esse futuro está perto. Isso nós chamamos aí de indústria 4.0. Bacana. E, professor, o senhor falou aí, por exemplo, de um carro para um avião, o número de peças, as dimensões. Utilizando a tecnologia, isso eu posso realizar ensaios para ver se aquele desenho realmente vai ser funcional para resolver um problema, sem precisar construir de fato? Simuladores, né? Então, assim, ao mesmo tempo que nós evoluímos, atualmente a gente está evoluindo bastante em termos de prototipagem e de modelagem, com máquinas para isso. Você pode fazer isso facilmente em casa. R$2.000 você compra uma impressorinha, né, hoje 3D. Nós temos a ideia, a época do Big Data, né? Quer dizer, a gente consegue lidar com muitos dados hoje para fazer simulações e eu consigo economizar dinheiro de teste com esses modelos, fazendo isso via computacional. Certo. E o que a gente tem hoje de tecnologia mais avançada em uso no mercado para fabricação de protótipos? Bom, vai depender do setor. Eu vou te falar um setor que eu conheço muito, que é a área de joalheria, porque eu trabalho nessa área também. Uma área que tem metal, uma área que tem gemas. Existe, por exemplo, uma máquina que hoje você pega como se fosse uma resina, essa resina já tem o pó de ouro, ela vai sinterizar essa resina, quer dizer, ela vai endurecê-la, né? E ela vai ficar no formatinho de um anel. Eu boto dentro de um forno aquela cera com ouro e ele vai sair o anel pronto. Sim. Então eu não preciso mais passar por uma série de outros processos. Então o que acontece hoje é que essas tecnologias estão diminuindo processos, racionalizando e fazendo com que a gente consiga fazer mais rápido. Nós temos não apenas a ideia de fazer um modelo interdimensional, que é uma coisa com vários tipos de máquinas, mas também de eu poder fazer uma leitura de um modelo. Hoje, com um tomógrafo, eu consigo escanear parte de um crânio que depois eu vou desenvolver para uma pessoa que teve uma fratura, uma parte de um poliéster para tapar aquela fratura. Sim. Né? Então isso é o que a gente está comumente utilizando. Então a gente já tem aí o design, o projeto, atuando não apenas na fabricação de um produto, mas na saúde também, né? E aí eu não estou fabricando não estou fabricando 1000 peças, eu estou fabricando uma peça específica na área de biomédica. Perfeito. Professor, vamos fazer mais um breve intervalo, já já a gente continua essa nossa conversa. Voltamos já. Você conhece o Sistema Integrado de Núcleos de Acessibilidade da UFG? O Sistema Integrado de Acessibilidade reúne os núcleos de acessibilidade das regionais de Goiânia, Goiás, Jataí e Catalão, coordenando as ações de promoção de acessibilidade e inclusão na universidade. O Sistema
integrado de núcleos de acessibilidade está localizado no prédio do Media Lab, no campus Samambaia. Informações pelo telefone 3521-1700 ou pelo site do Sinas. O Se Liga está de volta e neste último bloco conversando com o professor Carlos Roelzel sobre a arte de projetar. Bom, professor, no primeiro bloco ainda, quando nós assistimos à matéria do Cariocar, Baja, né, o senhor falou sobre ergonomia. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a importância da ergonomia para o design e para outras áreas de projeto. A ergonomia é conhecida também como fatores humanos, né? Nos Estados Unidos dá esse nome, né? E mais europeu é ergonomia. Ergon significa trabalho bom, né? Tripalium é trabalho ruim. Então nós lidamos com trabalho bom. Sim. A ergonomia estuda as pessoas trabalhando e dirigindo um trabalho. Eu vou estudar como é que ele dirige para fazer então as adequações do tipo antropométricas, que é com as medidas do corpo, do tipo cognitiva, quer dizer, o que ele enxerga no painel, velocidade, sinaleira, alertas, etc., quando vai reagir, né? E tem uma outra que é do tipo organizacional, quer dizer, como é que você organiza toda essa estrutura para que ele esteja ali dentro, né? Certo. E aí isso também é utilizado, por exemplo, na construção de um equipamento eletrônico, um celular, um televisor. Sim, por exemplo, no celular nós temos a ergonomia cognitiva como sendo a mais importante. Os ícones que nós utilizamos todos são muito bem estudados para serem colocados ali. Além disso, como você sai de uma página para outra, como você vai lembrar para voltar, tudo isso é pensado dentro da ergonomia e usabilidade. Certo. O senhor falou também da sustentabilidade. O design ele é uma ferramenta potencial para cuidar dessas questões, para atuar nessas questões de sustentabilidade? Sim, atualmente nós temos inclusive a WDO, que é a Organização Mundial de Design, tem inclusive requisitos de sustentabilidade que vem da ONU. O que nos interessa é nos mantermos, e até a própria WDO fala isso, nos mantermos sempre em todos os projetos com requisitos de sustentabilidade, né? A profissão do designer é provocar sustentabilidade, né? Certo. Rapidamente, para a gente já encerrar, professor, quem gostou dessa nossa conversa, desse nosso assunto, quer saber quais cursos, quais laboratórios a UFG oferece nas diferentes áreas de projeto. O senhor pode citar alguns? Posso citar na FAV, então, nós temos atualmente 3 cursos de design. Tem o design de moda, que ele é bastante focado na área de produção de vestuário, com um laboratório muito bom de modelagem e vestuário, inclusive com tecnologia para corte, né? Nós temos o design gráfico, que é um curso bastante antigo também e que desenvolve um trabalho bastante interessante na área que você estava falando, como os botões para o celular, né? Na área de web. E tem o design de ambiente, que atualmente está no processo de migração de design de ambientes para só design, quer dizer, um curso que vai se preocupar com a metodologia de projeto. Então ali nós desenvolvemos alguns setores, como por exemplo, mobiliário, joalheria, ambientes, produtos de polímeros e entre outros. Bacana. Professor, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Eu que agradeço. Olha só, no Vida no Campus de hoje nós vamos conhecer a trajetória de uma professora com passagens pelas universidades federais do Acre, Sergipe e Ceará e que veio para a UFG pesquisar as tradições culturais dos povos do Cerrado. Vamos lá? Eu sou a professora e pesquisadora Maria Geralda de Almeida. Atualmente, eu não somente sou professora voluntária aqui na Universidade Federal de Goiás, como também participo de um projeto na Universidade Federal do Amapá. É uma maneira de ajudar aquela universidade que está começando. Cada universidade, ela é diferente. Cada universidade tem uma concepção, um papel e uma missão que ela procura realizar naquela sociedade no qual ela se insere. E eu achei que como professora eu deveria não somente ler
conhecer, saber o que outros já tinham pesquisado, mas também eu deveria fazer a minha leitura, a minha interpretação e conhecimento do mundo. Desde que eu estou na Universidade Federal de Goiás, eu tenho contribuído também com outras instituições internacionais. Eu fui professora visitante na Universidade Autônoma do México. Foi exatamente quando fui diagnosticado como portadora da esclerose múltipla. Isso me preocupou muito. Continuei trabalhando na Colômbia, onde eu participo de 2 instituições como professora. Os efeitos que a esclerose múltipla causavam e que para mim foram transtornos, diziam respeito principalmente à locomoção e que para um professor de geografia que faz trabalho de campo, que desloca para áreas que tem que caminhar, isso aí é um problema. Eu sou uma portadora de esclerose múltipla, mas que eu estou falando por aqueles outros que não podem, mas ao mesmo tempo eu estou dizendo, eu estou aqui, eu estou trabalhando, eu estou no meu ambiente de trabalho. O Se Liga de hoje chegou ao fim, mas continue acompanhando a nossa programação também pelo site e redes sociais da TV UFG. Aproveite e deixe também por lá o seu comentário, faça sua crítica ou sugestão. Até a próxima. Tchau, tchau.